Olá, muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje é nosso momento de podcast da gente conversar sobre identidade. Não estou falando do RG, do registro geral que a gente tem em casa, estou falando da nossa identidade. O que define quem somos, o que vamos ser? Será que é o meio, é o ambiente que vivemos? Vou trazer um caso bem básico para a gente começar. Um adolescente que mora num local de grande vulnerabilidade e crimes, será que ele tende a embarcar nessa história ou ele consegue fazer a diferença? Será que aquele ambiente pode influenciá-lo a ponto de formar a identidade dele? Ou basta os pais ensinarem? Pois é um assunto complexo, profundo, mas eu não falo sobre isso sozinho. Quem conversa comigo é o psicólogo e pastor Jorge Augusto. Está aqui comigo hoje. Bem-vindo. Prazer. Jorge, você atende aqui no Rio de Janeiro? Sim. Presencial e online? Sim, presencial online. Então, perfeito. Até o final, Jorge vai deixar os contatos aí para você poder estar mais próximo dele e falar não só sobre identidade, mas a psicologia é uma ferramenta que abarca qualquer situação problemática que a gente possa enfrentar na vida. Jorge, primeiro, obrigado pela sua presença, muito bom ter você aqui. A gente vai conversar sobre essa questão de identidade, que é fundamental para a gente poder seguir a vida. Sim, sim. Enquanto a gente não sabe quem é, como é que a gente vai saber para onde vai? Exatamente. Recentemente falamos sobre isso aqui no programa, mas a identidade do adolescente, a formação dessa identidade, a construção dessa identidade. Mas hoje a gente vai falar de um pouco mais abrangente, como ser humano, o que define. Tem uma frase de Carl Jung, que é o criador da psicologia analítica. Eu acho a abordagem do Jung complexa. Essa história de conseguir entender os arquétipos, não foi muito comigo. Eu sou da TCC, o Jorge também é da abordagem TCC, da terapia cognitiva comportamental. Mas ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Às vezes a gente vive uma vida pela opinião dos outros, né, Jorge? E a gente esquece de olhar para a gente mesmo. Exatamente. Como é que você definiria identidade? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, de estar aqui falando de um tema muito importante, principalmente para a psicologia, onde falar de identidade, eu creio que dentro de uma sessão terapêutica é o fator primordial para que você consiga trabalhar na individualidade do paciente seu. Sim. Sem você compreender a identidade dele, de onde ele veio, como você falou, qual foi a estrutura dele, qual foi a base, se ele teve alimentação quando era pequeno, se ele viveu traumas na sua infância, vendo seus pais, vendo a sua mãe, dentro daquele ambiente familiar, isso faz toda a diferença dentro de um set terapêutico, dentro de uma sessão terapêutica. Então, falar desse tema é muito importante para nós, como terapeuta. Então, eu creio que quem estiver assistindo hoje, que não é terapeuta, pode estar tendo grande contato com coisas científicas, e eu costumo dizer que acho que o mais interessante de um profissional é ele conseguir extrair aquilo que é complexo e conseguir passar de uma forma muito mais prática para que as pessoas no dia a dia possam compreender esse processo. Verdade. Então, a identidade em si, o que é identidade, é como a pessoa se vê. Quem eu sou? Essa parte da pessoa perguntar quem eu sou, ao mesmo tempo ela vai espelhar para o mundo quem ela é. E muitas vezes ela espelha para o mundo quem ela é, não é aquilo que ela entende que ela é. Aí eu vou abrir um parênteses. Tem uma questão que é muito interessante. Quando você faz essa pergunta para alguém, é comum as pessoas dizerem: eu sou professor, eu sou casado, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou secretária, eu sou mecânico, e as pessoas atrelam o que fazem para aquilo que elas são, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. A identidade, ela tem um conjunto de fatores.
ela vem com valores, ela vem com as crenças, padrões de funcionamento. Então, a identidade, ela fala de uma estrutura, né, de um processo, de uma estrutura de aprendizado durante o processo da vida daquela pessoa. Que não começa aos 20 anos, Exatamente. começa quando nasce. Exato. Esse que é o ponto específico da identidade. A identidade, ela vem de lá de quando nós nascemos. Certo. Portanto, que tem o, né, falamos do Carl Rogers, né? Ele fala um pouquinho sobre os selfies. Self são os eus. É eu orgânico, o eu do autoconhecimento e o eu da idealização. Então, muitas vezes, a gente apaga do ser humano o eu orgânico. Qual é o eu orgânico? É quando a criança ela vem se desenvolvendo e ali ela cria a sua autonomia. Então, muitas vezes, a gente esquece esse vínculo inicial que outros, na teoria do desenvolvimento, como Freud, outros que falam sobre a parte oral, né, desenvolvimento oral, e onde naquele momento ela não é suprida, ela não é amparada naquele momento pelos pais, ela gera consequências futuras emocionais. Pois é, e aí quando esse eu orgânico, né, falado por Carl Rogers, o grande criador que elaborou a psicologia centrada na pessoa, né, que o ser humano, tudo precisa estar centrado nele para que ele possa lidar com as questões da vida. Diferente da TCC, diferente Sim, da psicologia analítica, só dando uma explicação bem rápida, todas as abordagens têm um único objetivo, que é ajudar o indivíduo, a pessoa, a se desenvolver, melhorar, sair de um transtorno, né, ou lidar com o transtorno, mas cada uma tem a sua maneira de ver o ser humano. Então, a gente traz essas abordagens aqui para ver como é que é rico isso. Aí a questão é a seguinte, a criança, no momento em que ela é negligenciada, isso gera consequências drásticas. Eu estava estudando sobre o transtorno de personalidade narcisista e é um dos gatilhos para que venha desenvolver essa personalidade. Embora só diagnosticada na fase adulta, tudo tem um começo. Né? E aí a criança... Gente, a quantidade de crianças que vivem sem a presença do genitor atualmente é gigante. E aí, essa criança... não vai ter falta, porque a mãe é mãe e pai. Não existe isso. Não existe mãe ser mãe e pai. Mãe é mãe. Ela pode se esforçar para tentar atender às demandas da vida do filho, mas não vai conseguir cumprir o papel do pai. É um papel, infelizmente, abandonado por muitos. A questão é que essa falta já vai começar a definir essa identidade. Exatamente. A criança que vê a mãe apanhando do padrasto, mas ele sabe que não pode. Mas isso está definindo quem ele vai ser no futuro também. Essa relação de criança, às vezes a gente pensa, não, criança não está vendo nada, não está entendendo nada, aí a gente se engana. Com certeza. E levando para a TCC, eu trouxe essa base, né, mais centralizada na pessoa, mas a TCC, lá depois, que ela vai trabalhar em cima do indivíduo, a forma como ele pensa, a forma como ele sente e a forma como ele se comporta. Sim. Então, como é que essa criança vai traçar a forma como ele pensa se você não olhar para a estrutura dela, se você não olhar para a base dela, se você não olhar para como que ela fez a gestão ali da vida dela no início, qual foi aquele ambiente, né, e até mesmo a sociedade, né, o grupo que ela estava envolvida ali no meio da sociedade. Porque então, tudo isso influencia. Exatamente. Você falando isso, você desmonta algumas críticas para a TCC, dizendo que não, TCC só olha para o agora, só olha para o presente. É uma psicoterapia breve que não vai fazer investigação do passado. Aí que vocês se enganam, porque se um pensamento automático está ali, ele tem uma origem. Vem de uma crença intermediária e de uma crença central. Exatamente. Mas quando é que surgiu essa crença central? Às vezes é na infância mesmo.
Às vezes é na adolescência que acontece alguma coisa que é um trauma que traumatiza. Existem traumas que não traumatizam. Exatamente. São pontuais, mas tem alguns que traumatizam. E aí vão gerando, não vou trazer uma nova abordagem que é do esquema, mas vão gerando uma estrutura de funcionamento. E essa estrutura vai contribuindo para essa formação da identidade. Então a gente pode dizer que identidade é um conjunto de tudo que envolve esse ser humano, seja de forma genética, que você sempre traz um traço, Exatamente. né? Eu estava vendo uma pesquisa que as crianças da geração alfa, né, que é depois da Z, tem a alfa e a beta, já é a mais nova geração, que as crianças, quando pegam um celular, elas conseguem facilmente mexer, o dedinho já vai automaticamente. E existem pesquisas que isso é passado pelo gene da mãe e do pai. Geneticamente, ele já tem uma nova estrutura de quando nós nascemos. Não precisa a gente falar a data, mas tudo bem, a gente segue em frente. Mas, Jorge, essa identidade, ela é construída e ela tem um momento que você considera assim, não, aqui foi construído, acabou. Daqui para frente ele só vai repetir, ou ela está sempre em construção? Esse é um ponto interessante, porque você tem dentro da identidade núcleos. Núcleos que são rígidos, que são fixos e que provavelmente vão ser poucos mutáveis, né? Como falar da neurociência, você fala da plasticidade cerebral, de aprendizado. Então, dentro da identidade, ela vai ter a parte dela onde ela tem a centralidade, mas isso não quer dizer que ela não sofra transformação. Isso não quer dizer que no meio do caminho, com os traumas, com as mudanças, né? Como cristão, de repente falando de uma forma muito prática aqui também, mas quando uma pessoa ela aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, o que ela faz? Praticamente, né, aquela pessoa ela começa a ter uma outra identidade. Sim. Ela começa a conquistar em Deus uma outra identidade. Então é importante a gente entender que a identidade, ela é moldada pelo momento que aquela pessoa vive. Ela não é rígida, ela é flexível, mas tem um núcleo. E você vê que, biblicamente, isso é muito bem descrito em Romanos 12:2, que fala para não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí a gente pensa, não, quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra no coração e ali... Mas é uma transformação na mente que vem anexo, né? Tipo um presente extra que vem, e você faz isso conforme você vai se meditando, aprendendo, né? Mudando a maneira de pensar. Nesse caso, a identidade ela tende a mudar, mas também, você trouxe a plasticidade neural, que eu acho interessante, porque a criança ela tem um nível de plasticidade muito maior do que a gente adulto. O que seria essa plasticidade? É a capacidade do cérebro se adaptar às novas conexões, né? Antes, a gente, por exemplo, no passado era comum o marido abrir a porta para a esposa entrar no carro. Hoje em dia a gente já não vê muito isso. Eu abro a porta para minha esposa entrar no carro. Até ver. Rapaz, né? Quando você vê, você fala assim, ih, rapaz, que coisa esquisita, né? Não, mas eu faço isso. Porém, para as crianças que verem adultos fazendo isso, para eles vai ser normal e eles vão começar a abrir a porta. Agora, para um adulto que já tem o esquema montado, a estrutura, a identidade, não, eu vou abrir a porta do meu carro ali para mim, ela abre dela. Ela tem mãos para isso, ela vai lá e entra. É um exemplo bem bobinho, mas é mais ou menos assim que funciona essa estrutura, não é? Exatamente. A estrutura ela vem de acordo com o ambiente. O ambiente traz valores, né? Então, se essa criança está inserida dentro de um ambiente, esse ambiente ele é completamente propício para que essa criança cresça de uma forma aonde o aprendizado dela vai ser de acordo com os princípios e valores daquela área, né? Daquela área. Por isso que tem confusão muitas vezes, onde a criança ela está falando muito de criança, porque a identidade ela é construída, né? Começa ali. Então, o primeiro ponto é na criança. Então, a criança, ou até mesmo o adolescente, vamos dizer assim, que é uma fase também muito complexa dentro desse processo de identidade, né? Ela vê, tem pais que são separados, né? A gente pega muitas vezes pais separados, onde a mãe fala, mas em casa eu ensino dessa forma, mas ele vai para o pai...
E no pai é completamente diferente. Por quê? Porque o ambiente, aí, às vezes, aquilo que ela tinha como uma estrutura, né, naquele ambiente com a mãe, pode acabar sendo desconstruído naquele momento porque ele está frequentando um outro ambiente. Sim. Então, como a identidade ela pode sofrer essa transformação? Mas aquela criança, ela jamais vai esquecer que ela teve um padrão também ali inicial, que ela também teve um aprendizado da mãe. Sim. Que pode ser que lá na frente ela volte para a essência dela, para os valores dela. Você trouxe né? um caso que é muito comum, né? Quando há o divórcio, o pai e a mãe, eles se divorciaram e geralmente é porque aconteceu alguma coisa que não foi legal. E aí começam a ficar mágoas, feridas, raivas, vingança. E a criança é a bola da vez, que acaba sofrendo tudo isso. Então, um tenta superar o outro. Eu fico preocupado. Como eu trabalho muito com crianças, eu fico preocupado como é que fica não só a mentalidade dessa criança, mas a identidade dela. Porque de um ponto a mãe que cuida todos os dias, quando chega no final de semana que é do pai, aquela criança ouve que a mãe não presta e que não deve dar mole para a mãe. Eu já vi casos de crianças quando vão para o pai biológico, quando volta trata a mãe mal. E pode parecer que a mãe vai brigar e ele vai melhorar, mas olha só, mais um tijolo na construção dessa identidade, que vai ser levada e perpetuada, talvez para sempre. Com certeza. Por isso que eu trouxe o Roger, né? Porque eu creio que, diante disso, ele cita algo muito, muito importante sobre o self ali, que é o eu orgânico, né? Que é o real, chama de real, né? O verdadeiro, né? O Nicote chama de verdadeiro. E o eu, que é o autoconhecimento, do autoconhecimento. Quanto mais distante, incongruente for esses dois, né? Quanto mais distante eles estiverem, mais problemas emocionais aquela criança vai ter, ou aquela pessoa vai ter, aquele adulto vai ter. O eu orgânico. O eu orgânico do eu, do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é formado pelo ambiente. Sim. Pelo seu relacionamento. Então, o que acontece? Existe aquele funcionamento, aquele aprendizado inicial, aquela construção que ela teve. Que é de respeito, de honestidade, Exatamente. de lealdade, de cuidado, empatia. Lá no início. E aí, quando vai para uma escola, isso aí, que ela começa a descobrir outros eus. Exatamente. Começa a ficar distante do eu dela verdadeiro. E aí pode ser que ainda mais na frente ela comece a idealizar um outro eu, que é o eu idealizador, que é onde o quê? A gente fala da selfie, né? Quem tira selfie, vai lá no Instagram, tira uma selfie e ele queria, de repente, ser daquele jeito. Sim. Que tá na selfie, mas ele não é. Então ele começa a ficar muito distante da origem, dos valores, dos princípios dele, e ele começa a sofrer o quê? Ele começa a sofrer uma crise de identidade nesse momento. Sim, porque são 3 identidades aí misturadas. Exatamente. Né? O orgânico, o idealizador e o do ambiente, né? Exatamente, Que do é autoconhecimento. o do autoconhecimento. E aí esse ambiente, ele envolve relações sociais. Exatamente. Que não é só do espaço físico. Isso é uma coisa que a gente percebe. Eu falei no início, dando um exemplo de um adolescente que mora em uma área de risco. Ele pode morar naquele ambiente e aí vem aquela fala preconceituosa, né? Ah, não, porque mora nesse lugar aí é bandido. Não, tem muita gente ali que é trabalhadora mesmo, Exatamente. que rala de verdade, que vigia para o filho não estar com más companhias e tudo mais. Então não quer dizer que aquele ambiente todo vai forjar uma pessoa do crime, mas porque ela tem relações com pessoas que valorizam a honestidade, a lealdade, a verdade. Então, assim, relações sociais também podem influenciar a construção e definir a construção dessa identidade, não? Sim, você tem a genética, você tem o ambiente, você tem a parte social. Sim. Né? Então, a parte social, ela na realidade, você está ouvindo as vozes, né, do outro, e muitas vezes você quer se colocar na voz daquele outro. Sim. Que é o quê? A sociedade, pode falar de cultura, de repente? Podemos falar de cultura, que são os padrões. Padrão de beleza,
padrões de vivência. Então, dentro da TCC, né, o que nós podemos dizer sobre isso? Sobre a pessoa teve uma estrutura inicial, vamos dizer que você está falando de uma criança que não teve tanta base assim, que teve uma disfuncionalidade em relação até a parte do sistema familiar dela, onde os papéis eram trocados ali do pai e da mãe, ou então ele via o pai batendo na mãe, coisa assim. Então, quando aquela criança ela não teve tanto amparo nos seus sentimentos, não conseguia expressar os sentimentos dela, não era valorizada. Então, na hora que ela cresce, né, ela tem ali, dentro dela na TCC, uma estrutura onde você vai olhar que ela tem uma restrição, ela tem uma restrição cognitiva ali. Ela tem um padrão de funcionar onde ela não se sente incapaz, ela tem uma baixa autoestima, vamos dizer assim, dentro de determinados contextos, na hora de fazer uma prova, na hora de ser alguém que precisa avançar na vida dela para conquistar algo, ela tem um pensamento naquele momento onde ela, lá atrás, pela estrutura dela, da identidade dela, foi formada dessa forma. Então, olhando para a parte social hoje, o que ela fala? Poxa, tem tantas pessoas aqui que conseguem fazer isso, né, dentro da minha sociedade. Quantas pessoas fazem isso e eu não consigo fazer? Essa comparação injusta exatamente. É complicada. Exatamente. E aí a gente percebe que isso é apenas o sintoma de um problema. Exatamente. Né? Ah, não, para de se comparar. Ok. Parar de se comparar é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Mas por que se compara? Desde quando começou a comparação? Qual foi a fala que fez com que eu me comparasse ou me comparava a alguém para startar essa crença? Ah, eu preciso ser bom como fulano. Se eu não for bom como ele, então eu não sirvo. E aí a gente vai tendo toda essa elaboração do indivíduo. A identidade, a gente já viu aqui, 3 pontos: genética, ambiente e relações sociais, provando que nós somos seres biopsicossocial e a própria ciência já considera também o espiritual. A gente, sabendo disso, que o espiritual é um influenciador, a gente pode perceber mudanças nessa identidade ou na construção dessa identidade com aqueles que se aproximam de Cristo, como você trouxe, no caso da conversão, né? A gente tem, biblicamente, a história de Maria Madalena, que tinha uma identidade e depois que conheceu Cristo, viveu uma transformação, ela realmente mudou completamente a maneira dela agir. Essa proximidade espiritual, essa ligação com a religião, também tende a dar esses efeitos. Com certeza. Eu tiro como exemplo eu como exemplo, né? É muito interessante, porque a gente está falando de identidade, falando de construção. Eu vim de uma base familiar onde meu pai tinha o conceito dele religioso, mas não seguia tanto. Né? Que não era cristão? Era católico, cristão? Mas não seguia tanto. Mas tinha ali como base. E ele me fez... como aqueles que falam, não, eu sou, mas nunca vai a lugar exatamente. Nenhum. Né? Por isso que eu não quis falar católico. Fala isso. Ele dizia que era, mas eu via que não era. Né? Se eu perguntar ao meu pai, então, qual é a pessoa que o senhor ouve? Não vou. Então como é que diz que é? Enfim. Exatamente. Tem que fazer a primeira comunhão, mas tá tudo bem. Mas eu fui ensinado pelo meu pai, né, quando eu fui para minha adolescência, aonde, para que eu pudesse ser homem, eu precisava, naquele momento que eu estava dizendo assim, agora eu vou ser homem, eu tinha que me relacionar com outra pessoa. Ele me levou para me relacionar com outra pessoa. Entendi. Me levou a uma casa, né, de massagem lá na época e falou, vou te levar lá, vou te colocar nesse lugar e agora eu sei que você vai ser homem a partir disso. Seria a visão dele. No judaísmo existe um ritual de transição. Exatamente. Nesse caso... esse foi o seu ritual de transição que seu pai te impôs. 15 anos, tinha praticamente mais ou menos 15 anos que ele fez essa jogada, né? E com isso, né, lógico que eu levei aquilo como verdade e tinha como verdade na minha vida. Porque foi seu pai quem meu pai ensinou, exatamente. Te levou ainda. Você toma não só como verdade, mas como a vida é assim. Exatamente. E meus pais são separados, eu morava com meu pai, via meu pai como uma referência, ele é minha referência. Então, se ele diz que é assim, e vamos embora. Vamos então focar na pessoa que está dentro da igreja,
graças a Deus, assim, a gente tem uma variedade de pessoas que assistem a gente, cristãos, católicos, espíritas, e assim, independente da religião, a pessoa que está dentro de uma religião, né, eu não vou nem especificar, para que a gente possa falar de uma forma bem abrangente. Certo. Ali existe eu devo ser melhor. Eu acredito que todos vão procurar uma religião querendo ser melhor, Certo. né? Ou mudar alguma coisa. Tem até aqueles que vão porque precisam de algo, mas lá ouve uma palavra e acaba ajustando a própria vida. Olha, eu preciso perdoar, eu preciso ser mais manso, né? Essa é a pessoa que eu devo ser, eu devo me tornar. Mas não quer dizer que eu seja, Certo. porque vem de uma história que a linguagem de fala da mãe ou do pai era pancada, era gritando, tudo batia. Gente, tem pessoas que contam da infância que a mãe mantinha uma corda presa naqueles caibros, né? A casa não tinha laje, então eram aquelas telhas e aqueles caibros para segurar a telha. Tinha uma corda pendurada constantemente e a mãe falava: é para te enforcar. Interessante. Como é que essa pessoa chega na fase adulta sabendo lidar com o outro, que sempre é uma ameaça? Com certeza. A raiva dessa pessoa explode porque ela se vê sempre amedrontada, porque se a própria mãe falou isso, A referência dela. o que os outros não falariam? E aí ela lida com eu devo ser mansa, que eu aprendi que eu tenho que ser mansa como Cristo. Mas eu não tenho nem pavio curto, não tenho nem pavio. Já sou explodida de manhã até de noite. E tem a pessoa que ela consegue passar. Ela lida com um e com o outro. Eu devo ser, no meio termo eu demonstro para as pessoas que sou isso. Isso gera uma crise, não é da nossa abordagem, mas gera uma crise existencial. Sim, é porque aquilo que ela aprendeu de base, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que já está com 40 e poucos anos, ela é psicóloga hoje, e ela disse que na infância dela, ela foi bem, né, como você falou, né, teve várias situações onde o pai e a mãe não permitiram que ela pudesse ter voz, dela falar. Tudo que ela colocava como opinião dela, os pais vinham contra aquilo, e eram pais religiosos, né? Eram mesmo? cristãos, mas eu não falo que o pai desse é cristão, é religioso. Sim. Porque quando você não dá voz para as pessoas que estão do seu lado e você oprime aquela criança e fala que ela o tempo inteiro está errado, não, você está fazendo errado, isso aqui está errado, Deus, não, você está fazendo isso aqui. Então, muitas Deus passa a ser um castigador. Exatamente. Então, ela abordou sobre isso. Então, o que aconteceu com ela? Quando ela ficou mais velha, na sua adolescência, ela desencadeou a fobia social. Então, de fobia social. Comum, né? Por quê? No caso desse. Porque ela na hora de lidar com as pessoas, ela não sabia o que fazer. Para ela ia ofender, ela ia magoar, ela não tinha voz, ia mal vista. O que iam falar dela? E o que aconteceu? Depois de um tempo, ela começou a morar com a avó na adolescência. E ela foi diagnosticada com isso, com transtorno ela tinha fobia social, né? Ansiedade e fobia social. Esse morar com a avó foi uma estratégia compensatória. Preciso compensar o fato de eu não ter voz, aqui eu tenho. Lá ninguém me ouve, aqui me ouve. Ela disse que foi uma consequência, né, da vida dela de morar com a avó. Mas o interessante disso foi que tem muito tempo atrás isso. A avó dela não conhecia nada de psicologia, nada de terapia. O que a avó dela fazia com ela? Vamos fazer o seguinte, vamos pro shopping. Levava lá pro shopping, levava lá pros lugares. E sempre em determinados lugares ficava puxando pessoas para conversar, chamava para conversar. Então, a avó dela fez com ela uma terapia expositiva. Nossa, sem conhecimento técnico. Então, com o tempo ali, com a convivência com a avó, da avó levar lá para o shopping, chamar alguém para conversar, ela começou a ver que ela conseguia conversar com as pessoas. Olha aí. E ela começou a se olhar de forma diferente. Então, aquela estrutura inicial, aquela identidade inicial que foi, né, forjada naquela criança, conseguiu ser
processada lá depois, né? Já que na ela tinha. adolescência? Exatamente. Ela começou a ver, calma aí, minha construção foi essa, mas eu posso mudar. E a adolescência, de acordo com alguns teóricos, começa aos 15 anos. Então imagina, 15 anos sendo calada. E com 15 anos, que é o momento de grandes mudanças neurais, físicas, biológicas, emocionais, tendo que enfrentar isso com o jeitinho da avó. Exatamente. Né? A docilidade da avó. A docilidade da avó, de entender o processo. Olha que incrível. Interessante. Foi incrível. Eu vi isso, foi incrível como essa avó conseguiu entender o que os estudos hoje demorou tanto tempo para estudar, para fazer uma intervenção expositiva. Para hoje você ter na ciência, na TCC, essa intervenção que é expositiva. Sim, sim. Então, muito importante isso. Então, essa forma que você acabou de dizer, da terapia, como é que isso influencia, como é que a própria parte cristã influencia nisso, muitas vezes, é na parte de exposição. É na parte de você se ver diferente do que aquela história disse para você quem você era. Outra que tem alguns eventos e situações dentro da igreja que te expõem. Exatamente. Você é pastor. Então você sabe quando você vai colocar alguém para fazer algo, talvez você já veja assim, olha, eu preciso colocar para ele poder se descobrir. Rola isso mesmo? Rola, claro que tem. Claro que tem, porque eu creio que Deus trabalha com liderança. Deus trabalha com autoridade espiritual também. Então, aquela liderança, ela tem uma visão maior do que aquela, de repente, que está ali. Não que ela seja melhor, que ela entende mais, sabe mais, mais espiritual, não. Mas foi a pessoa que Deus, assim como o pai e a mãe, né? Que você cai dentro de uma família, mas não quer dizer que seus pais são melhores. Eles são ali porque Deus colocou ele como autoridade na sua vida. É a cadeira que eles estão sentados, né? Ela faz toda a diferença, aquela cadeira ali. Então, a cadeira, dependendo da igreja, que alguém de liderança está acima de você, ela tem uma visão maior sobre você. E muitas vezes Deus vai usar aquela pessoa para esticar você, para levar você a uma exposição que Deus quer que você se exponha, porque Ele vê a tua habilidade, Deus sabe que você pode ir além. A Bíblia fala sobre isso, né? Exatamente. Que nós podemos ir além, porque os sonhos, os planos de Deus sempre são maiores do que o nosso. Então, Deus escolhe a gente muito maior do que nós somos. E o nosso passado, a nossa história, a nossa limitação de olhar para nós mesmos, porque a identidade é autoimagem. E como eu exponho essa autoimagem, né? E a Bíblia fala que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus quer que eu seja igual a Ele. Mas para isso eu preciso conhecer quem eu sou. Exatamente. Isso é uma das questões que você falou no início do nosso podcast, que é uma das maiores estratégias da terapia. Independente da abordagem, você sempre vai se autoconhecer. E pode parecer bobeira. Mas eu já me conheço. Será? Às vezes você faz uma pergunta simples para a pessoa. Qual é o lugar no mundo que você gostaria de visitar? Fala assim, não sei. Bom, mas se eu me conheço, eu deveria ter as respostas todas na ponta da língua. Exatamente. Né? Você prefere... Olha, tem coisas até básicas. Você prefere frio ou calor? Frio. Não, calor. Não sei. Se conhecemos a nós mesmos, é diferente, né? Porque você conhece... Você tem uma filha. Qual é o nome dela? Esther. Esther. Quantos anos ela tem? Vai fazer 11 anos agora. 11 anos. Minha princesa. 11 anos. É linda, Esther. Parabéns pela família. Muito bonita a sua família. Obrigado. Com 11 anos de idade, se perguntaria assim, a Esther gosta de quiabo? Você já vai saber. Porque alguma vez você perguntou, você acompanhou. Agora, é engraçado, né? A gente consegue com facilidade responder o que é do outro. Mas o que é da gente, a gente tem dúvidas. Porque a gente não se conhece. E a terapia ela é fundamental para isso. Essa definição de identidade, somos um conglomerado. Ambiente, relações, genética e espiritualidade. Tá, e quem eu sou no meio de tudo isso? Qual é o resultado de tudo isso na minha vida? Às vezes a gente não dá atenção tanto para a espiritualidade, dá atenção só para o ambiente ou só para as relações. E isso aí começa a gerar essa crise, essa confusão, porque a gente vai contra os nossos valores, né? O eu orgânico, a gente vai contra aquilo que a gente foi solidificado lá atrás. Quando eu falei da crise existencial, que não é da abordagem da TCC, não é que a gente não trate disso. A questão é que eu estou com crise existencial, a gente vai pensar logo no existencialismo, né? No humanismo, que tem uma outra maneira de ver o ser humano. Mas a gente vendo
o ser humano sendo construído, ele já está na igreja, é óbvio que ele vai ter pressões para se comportar de outras maneiras. O cristão sabe que não pode mentir. Uhum. E não é que não pode mentir porque Deus falou lá que não mentirás. Ou tá igual com aquela cordinha, né? Não é por isso. O cristão que segue a Cristo verdadeiramente, ele não mente porque é contra os princípios de Deus. Ele sabe que vai chocar com aquilo que Deus se agrada. Porém, tem uma pressão no trabalho que ele mente. A identidade dele está sendo alterada por conta desse episódio, ou é uma adaptação que ele faz, mas ele não deixa de ser quem ele é? Vamos para dentro dos fatores, né? Ambientais, sociais, vozes. Então, muitas vezes, essa pessoa, para que ela possa ser aceita naquele ambiente, ela acaba fazendo o quê? Se distanciando De quem ela da realmente identidade é. dela, dos valores do princípio. Aí que começa o problema, a dificuldade emocional, as crises existenciais, elas começam a acontecer quando você se distancia demais dos seus valores. Né? Vamos trazer um caso de casamento. Confiança e lealdade sempre foi um padrão para o casal. Porém, um comete o adultério e o outro, que sempre foi fiel, esteve do lado e tinha o casamento como algo divino, fica mexido. Ele mantém o casamento, mas ele começa a ter uma relação extraconjugal. E aí tem o eu orgânico, que é lealdade, mas a pressão da situação... Gente, eu não estou justificando nada não, tá? Eu estou trazendo um caso aqui que acontece muitas vezes, que a gente, infelizmente, lida com isso no dia a dia. Às vezes, não só dentro do setting terapêutico, não só dentro da clínica, mas pessoas que convivemos, a gente, infelizmente, fica sabendo desses casos, porque é muito comum, infelizmente. E aí o camarada que tinha lealdade e fidelidade como um princípio, ele começa a trair também. Isso faz ele se sentir um lixo. Exatamente. Por conta desse conflito. Exatamente. É um conflito. Ao contrário, também é verdadeiro, né? Quando você tem um princípio e valores completamente deturbados com relação à palavra de Deus, a Bíblia, e você entra para a igreja, tem muitas pessoas que vão lá para serem consultadas, né? Procuram, né, um psicólogo cristão, né? Porque ela, naquele momento, ela se sente confrontada com o que Deus pede para ela e a essência dela. Quem ela é, né? Confronta, porque ela quer, o ideal dela é seguir a palavra de Deus. Como eu falei, o eu ideal dela é ela olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus e falar assim, eu quero viver a palavra de Deus, mas só que a história dela é completamente diferente. Então ela está lutando contra a história dela para que ela possa viver os planos de Deus para ela. E muitas vezes tem pessoas que se punem demais por isso, porque há um distanciamento muito grande entre o que Deus quer dela do que ela tem como vida, como história. Então, esse ponto é interessante para que a pessoa consiga ter o seu autoconhecimento. Você acabou de dizer, é uma intervenção, né? O que a gente pode ajudar a pessoa na identidade dela, em primeiro lugar, é você trazer ela para o autoconhecimento. Quem ela é e o que ela consegue fazer também. Exatamente. A terapia cognitivo comportamental, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a pessoa conheça ela, através dos pensamentos. Você tem pensamentos, você pensa sobre você dessa forma, você, dentro da disfuncionalidade, é um pensamento rígido, inflexível, que muitas vezes a gente precisa estar trazendo a flexibilização do pensamento, pensando de outra forma, trazendo uma outra estrutura de pensamento para que ela possa vencer, né, aquela situação. Mas é interessante a gente falar sobre a identidade, sobre essa parte, né, de construção, porque sempre vamos voltar de novo, o eu real, né, aquele construído real, e o ideal, ele vai sempre estar conflitando se eles estiverem muito distantes. Ou eu pego eles e trago ele para um autoconhecimento, faço uma gestão dele e aproximo os dois para o que eu quero, ou senão eu vou ficar sempre tendo esse conflito. Aí a pessoa entra em crise. Completamente vai estar numa crise existencial.
Biblicamente seria aquela guerra da carne contra o espírito. Exatamente. Em que você age daquela forma que você aprendeu a agir daquele jeito, seja por traumas, por ensinos, por referência ou por ambiente, e daquele que você almeja, né? Tem pessoas que querem ser honestas, mas elas sempre se pegam cometendo a mesma falha. Exatamente. E aí fica a punição, a autopunição, né? Não consegue se perdoar, sempre se acha Tem autocompaixão. inferior demais. E aí, esse pode ser um dos motivos que muitas pessoas que pensam, nunca consigo, e aí se afasta, porque é comum, quando Exato. a pessoa comete uma falha, ela se afastar. Exato. Adão e Eva se esconderam. Exato. A né? culpa. E aí você se afasta, só que quando você se afasta, você deixa de ser confrontado. E a terapia, Jorge está aqui, não vai me deixar mentir, a terapia ela é um dos processos mais dolorosos para um ser humano. Porque se fosse para ser agradável, boa, para sempre sair extremamente feliz... Não, às vezes a pessoa sai da terapia com mais perguntas do que respostas. Exatamente. E esse é o processo, é assim mesmo. Porque ela precisa se questionar. E quando essa identidade ela não é tão bem elaborada, você pode ver que dois irmãos podem receber a mesma educação, o mesmo nível de cuidado, comida, roupas, escola, mas o futuro dos dois é diferente. Porque cada um vai digerir aquilo que aprende de uma forma única. Que são identidades diferentes, né? Então, no momento em que você percebe que, olha, recebeu a mesma coisa, mas processou de forma diferente, cada um precisa ter o seu confronto para ver esse eu ideal. E aí, como é que faz para lidar com essas pressões? E não desistir do eu ideal, né, de quem eu preciso ser, quem eu quero ser, mas de quem eu não consigo deixar de ser. É uma identidade onde você cria um rótulo na sua identidade. E essa identidade... Para você mesmo. Você mesmo. Você cria um rótulo. Você mente para você mesmo. Você mas eu sou na igreja. Exatamente. Se coloca numa posição onde você sabe que nem você acha que você é. É aquele que acredita na própria mentira. Acredita na própria mentira. Então ele diz assim, eu sou cristão, mas se você for olhar, não é. Se você for ver, de fato, os comportamentos, a forma como ele reage, a forma como ele, né, tem na vida dele, não condiz com aquilo que ele fala que ele é. Então, a gente tomar cuidado porque o rótulo, a identidade feita pelo rótulo, ela é sensível, ela é frágil. Por que ela é frágil? Vamos dizer que alguém quer ser muito bem sucedido porque para ele ter dinheiro é status, é poder. Então, ele cria uma identidade em cima disso. Mas quando ele ficar desempregado e quando ele perder aquilo? O que vai ser dele? Que identidade ele vai ter? Ele vai sustentar com o quê? E aí confronta aquilo que a gente falou de quem é você? Eu sou engenheiro. Exatamente. Aí não é mais engenheiro. Quem é? É isso aí. Não é mais nada. Não é mais nada. Não é mais nada. Esse é um grande problema que faz com que pessoas cheguem na clínica desesperadas porque não entendem o sentido da vida. Não tem. Era uma vida baseada em riquezas, posição social, opinião das pessoas, e aí a gente volta da comparação injusta. Né, da exposição pelas redes sociais de cultura. Que tudo é muito bom. E aí quando você percebe que você não é nada daquilo, ou simplesmente você perdeu aquilo, o que fica? Aí você vai ficar aquela fragilidade, onde as pessoas falam assim, tem muitos que procuram a Deus no momento da dor. Da dor. Essa é a dor. Sim. A dor não é a dor muitas vezes de ficar desempregado. A dor é quando você fica desempregado e você não sabe mais quem você é. Essa é a maior dor, é você perder a sua identidade, você perder completamente o chão. Fala, perdi o chão, o que perdi o chão? Perdi minha identidade. O que perdeu a identidade? Porque estava muito distante daquilo que de fato a pessoa é. Sim. Ela estava... Interessante que você for pegar a sua unha e você ficar coçando a sua pele aqui e a gente falar assim, você não vai ser bem sucedido, você não vai dar certo, você não é inteligente, muito levado, desde pequeno, mas fica coçando a sua pele. Quando você vê daqui a
2, 3 minutinhos, você vai estar com uma lesão aqui na tua pele. Uhum. No início, tu não vai estar sentindo nada, mas depois vai formar uma ferida. Exatamente. Então, aquela pessoa que, de repente, lá na frente, criou um rótulo de identidade dela, de ser bem-sucedida, pode ser que lá atrás tem uma ferida ainda aberta. Tem uma ferida aberta do passado, que aí torna ela orgulhosa, muitas vezes. Aquela ferida cria um bloqueio do orgulho. E ela se coloca naquela identidade. Então, a gente vai voltar e vai dizer assim, realmente a culpa não é sua. Primeira coisa na terapia que eu falo, e esse eu quero dar, né, um conselho para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, né? Não se culpe em primeiro lugar. Não fique culpado por você, de repente, perdeu a sua identidade, porque às vezes até faz parte do processo essa perda de identidade, porque você precisa, dentro do processo nosso de construção, vamos ter crises existenciais para que a gente possa, né, construir, de repente, até uma nova fase da nossa vida. Deus permite isso, muitas vezes. Na Bíblia tem vários momentos onde você vê pessoas, né, se deparando com situações onde lá na frente, depois, Deus, né, traz um outro momento para a vida daquela pessoa. Mas é interessante a gente sair daqui entendendo que o primeiro ponto é, não fique se culpando. Por algo estar acontecendo. Entenda, tenha compaixão de si, tenha uma autocompaixão. Começa a construir assim, tá, eu sou assim, eu sei que muitas vezes eu minto, sei que muitas vezes eu quero agradar as pessoas, eu sei que muitas vezes eu quero ter esse dinheiro realmente porque eu quero ser valorizado, eu sei que eu sou assim, mas o que eu posso fazer para estar melhorando? Exatamente. Qual o caminho que eu posso seguir para estar melhorando? Então não se culpe em ser assim e nem ache que não tem jeito. O importante é conhecer, procurar pessoas, procurar auxílio, procurar rede de apoio, terapia, reflexões que você pode estar fazendo de si próprio. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo para aqueles que estão em crise, de repente, da sua identidade. Pois é, e o fato é, quando você perde a identidade que você acha que tinha, né, com seus status, você precisa encarar você mesmo. E aí você falou dessa autocompaixão, né? Aí eu pergunto para você, se chegar alguém da sua família ou seu amigo falando dos mesmos problemas que você está enfrentando, o que você diria para ela? Talvez você diria, calma, você sabe que isso aí foi por conta daquilo lá. Você sabe que isso daí você fez, mas é porque você aprendeu desse jeito. É engraçado, né? Que a gente é muito compassivo e muito perdoador, muito aliviador do outro. Mas consigo mesmo é um desafio. Desafio. Porque a cobrança é gigante, porque nós temos sempre expectativas. E aí, falando em expectativas, eu tenho, por exemplo, foco a minha vida em uma coisa. A expectativa de ser bem-sucedido. Quando eu não sou bem-sucedido, eu passei a vida inteira pensando nisso, elaborando uma identidade para isso. E aí, quando isso não acontece, eu preciso encarar que eu sou mediano, eu sou ordinário, eu não sou extraordinário. Hoje a gente está numa vibe que tudo tem que ser extraordinário. Né? Você não pode ser... você gosta de pintar. Você gosta de pintar. Não, hoje você não pode só gostar de pintar, você tem que ser um Van Gogh. Você tem que ser, tem que brilhar até no seu hobby, até no que você faz como hobby, como passatempo. Eu gosto de correr. Não, eu tenho que correr como um vencedor da São Silvestre que faz 1 quilômetro em 2 minutos. Gente, isso é para poucos. Porque ele tem uma vida inteira, um ano inteiro para treinar para isso. A gente não. E aí, esse extraordinário, quando não acontece, a gente se frustra com a gente mesmo, carregando uma culpa de fracasso, porque eu não consegui, porque eu não sou bom, reforçando todas as crenças vividas ao longo da história. Jorge, foi muito bom ter você aqui. A gente não conseguiu findar esse assunto. Tem um monte de coisa ainda para falar. Não tem tempo. Senão a produção corta a gente, arranca a gente do ar e aí não vai ser legal. Mas, Jorge, eu quero te agradecer muito pela sua presença. Eu agradeço. Deixa pra gente suas redes sociais, quem quiser falar com você, pedir orientação ou até buscar o tratamento mesmo com você. A minha rede social é Jorge Augusto Silva. Foi falado por aqui, eu trabalho com a TCC, trabalho com jovens, né,
adultos e casais. Também eu sou pastor da igreja também, então a minha abordagem, ela é uma abordagem científica, como a TCC é, mas ao mesmo tempo nós também olhamos muito para a parte da individualidade do ser humano. Obrigado. Jorge, obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa voltar aqui para a gente conversar um pouco. Eu gostei muito de conversar com você aqui, rapaz. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Hoje falamos sobre identidade. No próximo vai ser um outro assunto que tem tudo a ver com a nossa vida no dia a dia. Se você está no Instagram, segue Psicologia e Propósito. É o nosso perfil oficial do programa, do podcast. Tem o meu também, Anderson Nascimento Oficial. Quero agradecer aí, a gente ultrapassou a marca dos 5.000, muito obrigado. A gente vai agora caminhar para o 6. Não sei quando vai chegar, mas a gente chega lá um dia, né? Gente, que Deus abençoe você, espero que você tenha curtido. Compartilha esse programa com seus amigos através do nosso link no YouTube. Obrigado. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.